novamente. Nós temos criado um hábito, um costume aqui de trazer algumas mensagens musicais, alguns louvores, e hoje a gente vai ter o privilégio de escutar um que faz parte do nosso grupo, A irmã Zenaide está aqui, ela vai trazer uma mensagem, um louvor para nós. Irmã Zenaide, você já pode se posicionar aqui que eu vou estar ajeitando aqui para você. Após o louvor, daí eu vou fazer a oração e daí fica com o pastor Calixto o restante do estudo de hoje. Que a irmã Zenaide cantou em relação ao nome de Jesus. Quando a gente estuda o livro de Apocalipse, a pessoa mais mencionada, mais retratada no livro de Apocalipse é Jesus Cristo, Então, com isso em mente, vamos fechar nossos olhos e falar com o nosso Deus. E na sequência, o pastor Calixto vai apresentar um pouquinho mais sobre esse nosso Cristo, esse nosso Senhor. Oremos. Pai querido, muito obrigado, Pai, por cada um que separou esse momento para estar aqui na sua presença, para ouvir falar cada dia mais sobre o seu nome, Pai. Amém. Que o Senhor continue nos dando, Pai, conhecimento da Tua Palavra, entendimento, Pai, para que nós possamos pregar essa mensagem, Pai, de esperança e de salvação para as pessoas que ainda não conhecem sobre Ti. Amém. Use poderosamente, Pai, o pastor Calixto, que irá trazer essa mensagem de hoje, e que nós possamos, Pai, sair daqui falando em nome do Senhor. Amém. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite. Boa noite. Que bom estarmos de volta para compreender mais a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Eu vou usar esse recurso aqui, viu? Gostei, viu, irmã? Nós vamos tratar de qual tema hoje? A besta que surge da onde? A besta que surge da terra. E esse estudo nosso está baseado em que texto da Bíblia? Em que parte da Bíblia? Livro do Apocalipse, capítulo 17. É o 13 e o 17, mas é mais o 13. A irmã está certa, tá bom? Capítulo 13. Na aula anterior, nós falamos um pouquinho de uma besta também, que surge de onde? Que surge do mar. Você poderia abrir então a Bíblia, tá nesse capítulo aí? Capítulo 13. Só para nós darmos uma breve recapitulada nesse tema da aula anterior, tá bom? Então vamos ali. Vi emergir do mar uma besta que tinha o quê? 10 chifres e 7 cabeças.
sobre os chifres de 10 diademas e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Nós vimos aí na aula anterior também que o nome besta, esse termo refere-se a poder civil e religioso. Então, aqui diz que esta besta, esse poder, né, emergiu do mar. Mar significa o quê? Multidão. Multidão, povos, multidões, nações, línguas e assim por diante. Então, no meio de grandes multidões, surgiu um poder religioso e político também, que aí fala, tinha 10 chifres. Esses 10 chifres, alguns estudos mostram que foram os países da Europa que foram divididos em 10: visigodo, ostrogodos, vândalos, mais anglo-saxões, germanos, suevos, lombardos, são um total de 10 reinos. E a Bíblia diz que esses reinos existiram e nunca eles iriam se unir. Aí também o texto fala que esta besta tinha 7 cabeças. O que interpretam essas 7 cabeças? Alguns, tem vários comentários sobre isso. Alguns falam de uma maneira, outros de outra. Nós pensamos, e alguns intérpretes também falam, que a gente entende, que essas 7 cabeças significam 7 formas de governo, que veio desde o Egito, a Síria, Babilônia, Medos e Persas, Grécia e a Roma nas duas fases, Roma pagã e Roma papal. Seriam esses poderes, essas cabeças significariam esses poderes, esses reinos que eu mencionei. Aí fala que essa besta era semelhante, verso 2, fala o quê? A besta era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca como leão. Vocês percebem que aqui, nessa descrição da besta, que essa semelhança dela, e aqui cita animais, esses animais estão lá no Apocalipse, no livro de Daniel, capítulo 7. E esses animais são referidos como leopardo, como o urso e como leão. Vocês estão aí comigo? Estão conseguindo entender? Aqui menciona que essa besta tem características de alguns animais. Leopardo, que império mundial representa o leopardo no livro de Daniel, que nós já estudamos aqui? Grécia, império grego. Depois fala também semelhante, olha aí, né? Era semelhante ao leopardo, com pés de urso. Que animal era o urso? Que império representava o urso lá no livro de Daniel? Vocês lembram? Império Medos e Persas. E depois diz aqui também que tinha o que como leão? Olha aqui, a boca como leão. A boca como leão, o leão representava Babilônia. Então, João de alguma maneira transporta a nossa mente para os dias de Daniel, para lembrar daqueles impérios, que esta besta, esse poder religioso, tinha essas características lá dos reinos que viveu no tempo de Daniel, antes de Daniel e depois dele também. Vocês estão me entendendo? Então, aí essa besta veio com as características, ou seja, com a ferocidade daqueles impérios. Se Babilônia foi ruim, matava gente e fazia muros com a cabeça de seres humanos, se Babilônia fazia isto, Roma iria fazer. Se os medos e persas fizeram algo, Roma também fazia. Se os gregos fizeram algo ruim, Roma também fazia. O império romano iria fazer também. Então Daniel está descrevendo este animal. Depois fala
que o dragão deu poder a esse animal, ou a esse império, né? Ou a essa besta. Aí fala aqui o verso, né? E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e sua autoridade. Quem é o dragão? Satanás. A Bíblia deixa claro que é Satanás. Então Satanás deu poderes para este império, para essa besta. E aí diz assim: então vi, depois que essa besta teve poder por muitos anos, matando gente, quem não seguia o caminho de Deus, quem era morto, como é que é? A Inquisição. Veio, fora a Inquisição foi só um período, mas ela atingiu mais do que a Inquisição ainda, períodos horríveis, né? Que a Inquisição foi também o auge, né? Forte, muito trágico. Então menciona aqui que aí na força desse poder, aí diz que uma de suas cabeças foi golpeada de morte. Ou seja, a Roma papal, que era uma das cabeças, representando o império, a Roma papal, ela foi golpeada de morte em 1798 com o general de Napoleão, o general Berthier. E aí Roma papal deixou de existir, foi golpeada de morte. Só que ela foi golpeada de morte, mas aí diz que a ferida mortal foi curada. Por que foi curada? Porque aí na história menciona que em 1929, no Tratado de Latrão, foi concedido a Roma, a Igreja Romana, agora o Vaticano, aquele espaço do Vaticano, que dá em torno aí de 50 alqueires, não hectares. Hectares dá 108 e alguma coisa, quase 110 hectares que eles têm lá, mas dá em torno de 50 alqueires, para eles agora terem o país deles dentro de Roma. Vocês estão entendendo? Aqui então, essa é uma interpretação que existe desse texto. Aí a ferida mortal foi curada porque hoje a igreja continua tendo poder, não como antes, mas tem. Tá certo? Não como antes, mas tem. E aqui diz: e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E diz assim: e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem é semelhante a esse poder religioso que domina o mundo? A resposta natural que se esperava era: ninguém. Ninguém pode ser semelhante à besta. E aqui diz que foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e autoridade para agir por 42 meses. Em profecia, 42 meses dá 1260 dias. Cada dia vale um ano, então seria um período de 1260 anos. Quando começaria? Em 538, quando o Papa recebeu a autonomia daquele Justiniano, né? Imperador Justiniano concedeu ao Papa o direito de governar sobre o Estado. Então, a partir de 538 veio aí o que o Papa falava, a Igreja falava que através do Papa o Estado tinha que obedecer, ou era obedecer ou obedecer, não tinha outra opção. Por isso é que veio o período das trevas, a idade das trevas. Por que trevas? Porque a Bíblia não foi mais lida. Fala que onde é que você acha escrito que foi lido a Bíblia naquele tempo, ou tinha a Bíblia à disposição? Não, a Bíblia era guardada a 7 chaves, bem guardada, trancada. E aí foi dito assim: a igreja é a intérprete da Bíblia. Fora da igreja não se compreende a Bíblia. Mas aonde está escrito isso? Como é que alguém pode afirmar isso? Tem na Bíblia isso, que a igreja tem poder para poder decidir? Para poder decidir a compreensão da Bíblia? E aí então o que fez a igreja? A igreja é que compreende. O membro podia fazer o quê? Ia lá só para assistir a missa. E quando ia fazer a missa, fazia em latim, que muitos não sabiam o latim. Então ninguém entendia nada. E aí a Bíblia foi substituída pelo quê? Pela tradição. A tradição superou a revelação. A revelação de Deus saiu de lá. Então assim aconteceu, conforme está descrevendo esse texto. E aí menciona também, por mais de uma vez, eu até contei aqui quantas vezes, em torno de 4 ou 5,
não, 5 vezes, deu 5 vezes a palavra adoram a besta, adorá-lo-ão, aqueles cujo nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, aí esse poder religioso passou a requerer adoração. Sabia disso? Adoração. E quem disse para você que o Papa é infalível? Ele é infalível? Ele é infalível? Não, mas está escrito no catecismo. Eu não trouxe meu catecismo aqui, eu esqueci. Mas está escrito no meu catecismo, pode ver no seu catecismo lá. Está escrito assim que o Papa é infalível. O Papa não peca. Bom, meus irmãos, se você for conferir na Bíblia, se tiver escrito aí, eu dou um carro. Você quer levar um carro? Mostra na Bíblia para mim, se está escrito isso. Se não está, eu acho que é o dever nosso, está bem claro esse assunto. Isso aí ofende a Deus. Isso é ofensa a Deus. Chamar alguém, olha, o santo está lá no céu, é o nosso Deus, ninguém fora de Deus. Agora, chamar ser humano de santo, isso não é blasfemar o nome de Deus? Mas está escrito, está no catecismo, esse quesito, esse item. Então, aqui diz que essa ofensa aí, adorá-lo-ão, vão adorar, mas vão adorar quem? Aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Quem tem o nome no livro do Cordeiro vai se posicionar diferente disso. Então, o dragão é um poder forte, Satanás está por trás disso, né? E por quê? Aí eu abro um parênteses aqui. Por que Deus não aceita que outros sejam adorados, seres humanos ou objetos, vivos ou mortos? Por que Deus não aceita adoração? Você poderia me explicar? Certamente sim. Deus não aceita porque Satanás quer dizer assim, ó, o Deus que você adora é esse pedacinho de pau, é esse ser humano mortal, falho. Esse é o Deus que você tem. Aí você deixa de olhar para quem? Para o autor da vida, para o autor da nossa história, que escreveu a nossa história, deu a vida para nós, além de nos criar. Agora nós vamos atrás de objetos para ser adorado. Isso não é coerente. Deus não aceita isso. Aí o capítulo 13, no verso 10, termina assim: aqui está a perseverança e a fidelidade dos... Vocês estão me acompanhando? Dos santos. O que quer dizer isto? Durante toda a controvérsia satânica, os santos permanecem fiéis. Amém? Amém. Vocês estão entendendo? Aqui está querendo dizer isso. Aqui está a perseverança do santo. Ou seja, vai uma multidão para lá, mas tem aqueles que são perseverantes e fiéis. Tá bem? Aí depois que dá a descrição dessa besta do mar, agora vem a besta que nós vamos estudar hoje. A besta de onde? Da terra. E como diz o texto, começa dizendo, vamos lá? Vi ainda, o verso 11, vi ainda outra besta emergir da onde? Da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava dragão. Aqui vários teólogos interpretam, sabe de que maneira? Esta besta novamente é um poder civil e religioso. Falava como cordeiro, representa uma nação que começou falando de liberdade religiosa, falando da fé que cada um pode expressar ao seu modo, tudo fazendo dessa maneira, mas de repente, em uma outra parte da história, começou agora a falar diferente, falar como dragão, ou seja, falar tudo contrário ao plano de Deus. Essa nação, vários autores apresentam como sendo os Estados Unidos. Conseguem identificar os Estados Unidos como sendo essa nação. Por quê? Porque os Estados Unidos, quando começou como um país protestante. Quem fundou os Estados Unidos?
foram protestantes que vieram da Europa até em 1620, fugindo da perseguição. Começaram a ser perseguidos pelo exército romano, e eles foram para o norte da Itália, foram para as montanhas da Itália, depois seguiram para o lado da Holanda. Durante muitos anos eles foram seguindo, tentando se proteger, se esconder da perseguição. Aí foram para a Holanda, da Holanda vieram para a Inglaterra, da Inglaterra em 1620, se eu não me engano, pegaram o navio Mayflower, é o nome do navio, e então foram para um novo mundo. Vamos para um novo mundo para termos uma religião livre de todos os preconceitos. E aí tem uma placa, né, lá nos Estados Unidos, dizendo: aqui chegaram os 101 pais peregrinos. É verdade. Lá eles chegaram. E aí então, agora o que acontece? Liberdade total. E aí então surge essa besta com essas características. A frase que se usava: aqui não queremos saber do Papa de forma alguma. Inclusive, até 1970 tinha isso, não tinha embaixador americano no Vaticano, e nem também do Vaticano tinha nos Estados Unidos. Em 1970, com John Kennedy, aí começou então agora a receber o Papa, e foi aclamado como Deus, beijou a terra e tal. E aí então, a partir dali, começou a haver uma união forte. Dizem que a queda dos muros de Berlim teve a mão dos Estados Unidos e do Vaticano. Dizem que... E no tempo do fim, então, antes de seguir, que religião que predominava? Na verdade, ali existiam muitos, por exemplo, os luteranos, presbiterianos, aquelas religiões que existiam já na Europa, desde a Idade Média, né? Religião presbiteriana de João Calvino, luterano de Lutero, congregacionalista. Então assim foram chegando religiões. E aí os Estados Unidos tem todas, assim, muitas religiões, muitas. Inclusive, os Mormons já vieram ali de 1827 com Joseph Smith. Aí ele fundou lá a comunidade dele, etc. Depois veio o Rússio também, os Testemunhos de Jeová, né, Carlos Rússio, e assim seguiu aí esses caminhos, mas eu não vou entrar aqui porque toma muito tempo. Mas vamos voltar. Aí o protestantismo dominou nos Estados Unidos, e só de judeus tem mais de 7 milhões. Tem mais judeus em Nova York do que em Israel. Você está entendendo? Então é liberdade para todos. Muçulmanos, nem se fala. Aí agora vem esse detalhe. Esse poder religioso, Estados Unidos, que tem uma constituição da ampla liberdade. Já chegamos momentos de ver estremecendo a Constituição. Vocês lembram em 2001, 11 de setembro? Quando houve aquele problema lá, o que Bush falou? Se não é contra nós, se é contra nós, vai chumbo. Não importa. Agora cortou a Constituição, ele esqueceu da Constituição e entrou na linha do pensamento dele. E logicamente não vou dizer se é verdadeiro, se é bom ou mal, não quero dizer esse detalhe, né? Mas acontece o seguinte, que a liberdade religiosa, há profecias que mostram que ela vai ser assim afetada. Inclusive o texto aqui está falando, né? O texto: não vão poder comprar, não vão poder vender e tal. É a liberdade tolhida, é ou não é? Aqueles que que não adorarem a besta não vão poder comprar e vender, etc. Mas aí, seguindo, aqui fala assim, versos 12: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi o quê? Curada. Vocês viram lá no verso que nós lemos no início, lá no verso 3, que aquela besta foi golpeada de morte? E essa besta representava o poder romano? Que o Papa perdeu o poder, só que agora recebeu de volta. Aí a primeira besta, Estados Unidos, vai fazer o quê? Vai fazer com que todos adorem a segunda besta, que é o Papa. Está nessa linha aqui, que adore a primeira besta.
E aí diz que vai fazer até que fogo desça do céu. Vai usar o poder dos milagres, vai andar no caminho dos milagres, vai fazer milagres. Mas e agora? Milagres não é bom? Ou o diabo faz milagre também? Milagre, o Satanás faz ou não faz milagre também? Satanás faz milagre também. Vai fazer até fogo descer do céu para confundir os eleitos de Deus. O que mais ele não pode fazer? Vocês estão me entendendo? Então, aqui novamente vai falando de adoração em vários momentos. Aí chega na parte final, porque eu quero entrar nas perguntas agora. Mas antes eu quero dizer aqui, no verso 16: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o seu número. E agora? Alguns dizem: pastor, e essa marca é o quê? Por aí, o mundo protestante principalmente fala que é um chip que vai ter, que vão colocar em nós, vai implantar em nós. Dizem assim. Fala mesmo. Não fala? Fala assim. Mas essa marca aqui, nós entendemos que representa um dia de guarda que vai ser instituído. Um dia que vai ser instituído. Mas antes de falar desse dia, nós vamos falar da marca de Deus, porque os filhos de Deus vão ter a marca também. E qual é a marca dos filhos de Deus? A marca dos filhos de Deus é oposta à guarda à marca da besta. Você está entendendo? E agora, no verso 18 diz: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, não é de mulher, é de homem. O número é 666. Aqui está dizendo, já está dando uma pista. Acontece que esse número 666, já autores dos pais da igreja, Irineu de Leão, em 180 depois de Cristo, já relacionava a esse número a poder religioso. Só que em 1628 nasceu um cidadão chamado Andreas Elwing, e ele escreveu o seguinte: o número 666 é o número da besta. E ele calculava Vicarius Filii Dei, porque na coroa do Papa existia essa frase, Vicarius Filii Dei. Aí esse autor aqui, que nem existia a igreja adventista ainda, que foi lá no ano de 1600 e pouco, então já muito atrás, lá da Renascença, o autor da Renascença já fez esse cálculo. Só que ele fazia como é que é? Acróstico que fala? Acróstico. Coloca Vicarius Filii Dei. Aí colocava no algarismo romano, V vale 5, o I vale 1, e foi calculando cada número, cada letra. E no final ele encontrou 666. E há outros autores que também defendem essa linha de interpretação. Você entendeu? Porém, um fato que me chamou a atenção é que num periódico de uma revista, de muitos anos atrás, de 1915, num periódico de uma revista daquele ano, e o nome da revista é Your Sunday Visitor, 18/4 de 1915. Aí naquela revista fez uma pergunta para o Papa: o que significa quais são as letras que se acham na coroa do Papa? A pergunta que fizeram foi esta, foi feito, para o Vaticano, e foi respondido no Vaticano: aquelas letras que estão na coroa do Papa, que significa Vicarius Filii Dei, ou seja, Vicário, Filho de Deus. Filho de Deus. O que quer dizer isso? Vicário é o intercessor.
Ou seja, quem é o intercessor de Deus na terra? Para você, Jesus, amém. Mas na coroa do Papa está dizendo: o intercessor de Deus aqui é o Papa. Tira Jesus de cena. E aí não tem aquele que morreu por nós. Aí perde o propósito bíblico. E aí entra então aqui Deus falando, né? Olha o que vai acontecer. Esses não têm o nome no escrito do livro da vida. Eu resolvi fazer esse breve resumo para agora nós entrarmos aqui. Agora vamos começar como diz o Caipira, começar do começo. Que potência mundial é representada pela besta que surge da terra? Estados Unidos também. Então, segundo vários intérpretes e tal, tem interpretado essa profecia desta maneira. Tem aqueles que se chamam os futuristas e tal, tem outras interpretações. Mas essa aqui tem se encaixado, o mundo protestante tem ido nessa direção com bastante assim, foco. Seguinte passo. Olha aí, segunda pergunta. Qual será o papel desempenhado por esse poder mundial conforme a profecia? Os Estados Unidos, no caso, essa potência mundial. Então exerce toda a autoridade da primeira besta e faz com que a terra e seus habitantes adorem o quê? A primeira besta. Então, Estados Unidos, focando no Vaticano e agora clamando e agora implorando e também exigindo adoração direta ao Papa. Tá? Por quê? Vão chegar, alguns até estudos falam que a pergunta que vão fazer: o nosso mundo tem solução? Vamos arrumar um tesoureiro mundial? E o Vaticano já tem lá à disposição. A gente pensa, vai trocar rei, vai trocar governo daqui, trocar dali, mas sempre vai ter a crise, o mundo vai ficar de mal para pior. E tão pior que vai ficar, que não vai ter como os filhos de Deus morar nele. Aí Jesus vem para buscar seus filhos. Amém. Amém? Amém. Eu creio assim. E você? Amém. Ele vai fazer isso simplesmente, porque enquanto justifica a nossa presença aqui, Deus quer a gente aqui. Agora justifica? Justifica a sua presença na terra? Mas por que justifica? Porque tem perdido os pecadores que estão precisando do seu auxílio por aí. É verdade ou não é? Estão gente com dores, sofrimento, angústia, não tem solução para nada, e você está encontrando Jesus aqui, você vai passar a maravilha de Jesus para eles e vai ajudar as pessoas e vai ajudar a povoar o céu. Mas o dia em que o mundo estiver tão ruim que não vai ser possível os cristãos viverem, inclusive serão perseguidos, e eu acho até impressionante porque graças aos cristãos o mundo está como está. É verdade. Mas o mundo não reconhece a figura dos cristãos e nem a importância deles e perseguirão os cristãos. Como já perseguido. Como já houve a perseguição no passado. Vocês estão entendendo? Como já houve perseguição no passado. Então, nós temos essa esperança segura que em breve Jesus vem. Amém. E Ele então vai dar a solução para todas as coisas. Aqui, então, respondida a pergunta, sua extensa influência espiritual produzirá um efeito de reavivamento de dimensões mundiais, que reforçará as principais reivindicações da igreja de Roma. Então, muitos religiosos hoje, você vai confirmar se já viu isso ou não. Muitos religiosos contemporâneos estão dizendo assim, eu estou dizendo líderes religiosos. Sabe o que estão fazendo? Venha para o nosso lado. Não importa que verdade você crê, mas o importante é só estar do nosso lado. Já existe por aí, já viu isso por aí? Não importa que, por exemplo, lá o Papa Francisco, com todo respeito a ele, mas ele chegou a dizer para os homossexuais que poderia ter um espaço aberto para ele, pode vir. Já chegou a dizer para o mundo espírita, já chegou a dizer para os evolucionistas. Espera aí, então agora está todo mundo assim? Ecumenismo, que maravilha! Oh, que ótimo movimento ecumênico! E eu quase apanhei um dia por causa dessas palavras, dessa frase, movimento ecumênico. Eu estava no cemitério e de repente
um cidadão chegou perto de mim e disse: o mundo está duro, morre tanta gente. Olha aí, parecia uma cidade sepultando a outra, né? Era Rio de Janeiro lá, aquela situação que eu estava lá. Aí de repente falou assim: as igrejas precisam se unir e tal. E eu falei assim: eu discordo da união de igrejas. Por quê? Discorda por quê? Não é bíblico isto? Aí eu falei assim: Jesus disse em São João 17 para unir, mas unir em torno de Jesus e de sua verdade. Não unir assim em torno do erro, não, do engano, é da verdade. Se tirar a verdade, nós não podemos unir, nós temos que defender a bandeira de Deus, custe o que custar. Ou não é assim? É assim. É assim, então, a união aí. Agora, esse poder dos Estados Unidos vão surgindo com muitas coisas, teorias. Vocês veem por aí, alguns até aplaudem, e até respeito, Deus respeite. Mas, por exemplo, reavivamento. Sempre quando Deus está para mandar um verdadeiro reavivamento, o diabo manda um falso. E hoje por aí tem um movimento, não sei se nós já estudamos, ou talvez um momento vale estudar, movimentos carismáticos. Movimentos carismáticos. Será que o movimento carismático está no perfil bíblico? Eu não encontro sustentação. Deus é um Deus de silêncio e ordem. Agora todo mundo falando ao mesmo tempo vira uma bagunça tremenda. Mas a Bíblia fala sobre isso e em algum momento a gente entra em mais detalhes. Agora aqui, pastor, na lição está falando aqui que os Estados Unidos são o berço do pentecostalismo e da renovação carismática. Sim. Surgiu lá. Surgiu por lá, mas propaga para o mundo todo, né? Vamos para frente. Próximo. Qual é a relação entre as duas bestas? Sim. Então, a relação, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhes foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem. Vocês vão ver várias vezes aqui uma coisa curiosa. Nesse capítulo, várias vezes eu disse e eu repito: o problema do universo é um só. Sabe qual é? A quem adorar. Esse é o grande problema do universo. E Satanás ofereceu para Jesus o mundo inteiro para Jesus adorar, porque ele sabia que qual é o problema do universo? A quem adorar, de verdade. E então ofereceu para Jesus o mundo inteiro. Hoje Satanás oferece menos do que um prato de comida, e muitos caem na armadilha dele e vão adorar Satanás. Não, aqui é mais alegre, aqui é mais não sei o que, mas por detalhes mínimos deixam a verdade e vão comer no prato da besta. Vou comer veneno. É a verdade que surge, que tem ou não é? Então vamos lá. Aqui é a união do movimento. Já li esse texto aqui, não é isso? Não? Esse não é a segunda parte do motivo. Ah, tá. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e pobres, livres e escravos, faça que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aqueles que têm a marca, o nome da besta e o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento. Calcule o número da besta, pois é o número de homem. Olha, esse número é 666. Eu já falei um pouco sobre isso aí. Vamos andar mais um pouquinho, porque nós queremos chegar a outras perguntas que ainda não falamos. Então a relação entre as duas bestas será a união dos poderes religiosos e civis, com o propósito de tentar impor uma prática idólatra. Né? Tentar implantar idolatria. Ídolos, adorar ídolos. Essa é a questão. Então, como eu estava dizendo aqui, a questão do mundo é qual? A quem adorar. Satanás anda clamando por adoração. Clamando por adoração. E hoje nós estamos numa fase do mundo, é o seguinte, uma fase pós-moderna. Olha, eu até vou agradecer um pouco d'água, porque uma fase pós-moderna. Cada um cuida da sua vida e ninguém tem nada a ver com nada. Eu faço como eu quero.
Aí cada um constrói a sua religião dentro da sua cachopa, dentro da sua casinha, dentro da sua cabeça, e não importa os outros, e nem a Bíblia não importa mais, porque aí tira a Bíblia, não importa nem a Bíblia. E nem Deus, né? Não, diz que está adorando Deus, mas é um Deus tão leviano, tão sem doutrina, que não é o Deus da Bíblia, não é o Jesus da Bíblia. Você está entendendo? Não é o Jesus da Bíblia. Então, aqui estamos voltando para esse caminho, e o Apocalipse está voltando para esse caminho. Sigamos aqui. Agora, qual é o selo de Deus? Ali falou que tem a marca da besta. A marca é um selo, a marca, o selo. Qual é o selo de Deus que será simbolicamente aplicado na testa dos fiéis nos últimos dias? Então, a besta vai ter o sinal da besta, e vai ter o sinal de Deus, ou o selo de Deus. O sinal não é um selo? O selo não é a marca? Você já conhece a história dos bois, né, os animais? Meu pai mexia com gado quando eu era criança, e eu via como meu pai carimbava o gado. Colocava lá no espaço e vinha com ferro quente, com a letra do meu pai, e tacava o carimbo. O animal pulava ali, mas também nunca mais saía aquela marca. Onde estava o animal? Onde estava aquela marca? Sabia, aquele é de fulano, aquele boi, aquele animal é de fulano. A Bíblia fala também do sinal. Nós temos o sinal, e a Bíblia fala de 2 sinais, 2 selos, que eu acho que um complementa o outro, na minha compreensão, tá? Vamos ver quais são esses selos? Eu vou ver o primeiro aqui em Efésios capítulo 1, verso 13. Em quem também vós, depois ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também criado, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Ok. É 1 verso 13, Efésios. E olha só o que o texto fala, né? Na segunda parte do verso: fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Mas você não pode construir uma doutrina em um texto só, porque senão dá errado, né? Nós já falamos sobre isso. Você vai construir a doutrina com vários textos, um pouco aqui, um pouco ali. Não é assim que Isaías fala? 28:10, um pouco aqui, um pouco ali. Então pegamos ali 1:13, agora 4:30, Efésios ainda, 4:30. O que fala lá? Pode ler novamente, Amanda? Posso ler? Pode ler então. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Perfeitamente. Então, nós devemos ter aqueles que aceitam a Jesus Cristo, tá? O dia que você fala assim, eu vou viver para Deus, a partir de hoje, você vai ser batizado. Quando você então recebe agora toma essa decisão, você passa a ter o selo de quem? Do Espírito Santo em sua vida. Você vai andar por aí e as pessoas vão ver que você tem o selo do Espírito Santo, porque você é uma pessoa diferente. E o Espírito Santo vai continuar fazendo a obra em você sempre. Mas, porém, contudo, todavia, não existe, eu disse aqui que existem outros textos que falam de outro selo. Isaías capítulo 8, verso 16. Vamos lá? O que diz o texto? Quem vai ler? Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Vamos voltar a ler juntos? Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Então, a lei de Deus são os 10 mandamentos? Tem alguém que tem dúvida? Então aqui já está me direcionando para os 10 mandamentos. Sela a lei no coração dos meus discípulos. Mas aí é minha interpretação agora, tá? Como ou quem vai selar a lei no coração dos discípulos? É quem está lá dentro, selado já. É o Espírito Santo que vai selar a lei no seu coração, se você está com ele.
Faz sentido isso aí? Faz sentido? Então, o Espírito Santo vai selar a lei no coração seu. Muitos aí estão tratando a lei como um lixo. Vocês estão entendendo? Literalmente. Estão, irmãos, pegando, quando se fala da lei, muitos cospem fogo. Horrível. Chama você de tudo que tem no mundo. Agora, por que isto? Porque a lei, ela faz um diferencial na vida. Faz um diferencial na vida. E sabe, eu não vou ler aqui, mas você pode anotar aí. João capítulo 7, 49, diz que esse povo, essa plebe, que não sabe nada da lei é maldita. E agora? Romanos 2, 15, não sei se é 15 ou 16, fala que os simples ouvidores da lei não são justificados diante de Deus, mas os que praticam a lei. Romanos 3, 31, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Então, aonde tem que estar a lei de Deus? No nosso coração. Ah, no nosso coração. Você sabia que houve no passado, nós estudamos em Daniel, né? Que o povo de Daniel, de Jerusalém, foi para a Babilônia, foi levado para a Babilônia como escravo. Tudo. Você sabe por que aquele povo foi para a Babilônia? Ezequiel 20, 20 fala, por 2 pecados. Transgressão de um mandamento, que é o sábado, e adoração de ídolos. Esses 2 mandamentos. E agora então, falando dos mandamentos, qual é o selo de Deus? O selo de Deus está tratando de 2 coisas, o Espírito Santo e a lei. O Espírito Santo coloca a lei no coração. Mas se você não tem a lei, que só quer ter o Espírito Santo legal, né, bonitinho, você quer do seu jeito. E a Bíblia Sagrada, você vai... Tá uma frase, me desculpa, tá? Mas eu vou citar aqui uma frase que eu acho muito forte, que diz assim: você pode ir para o céu do jeito de Deus, ou para o inferno do seu jeito. Você tem 2 opções. Alguém falou isso e eu fiquei impressionado. É verdade, nós temos 2 opções na verdade. Nós temos 2 opções. Então, lá em Ezequiel capítulo 20, verso 12, fala: também lhes dei o quê? Os meus sábados, para quê? Para servir de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Queridos, eu estou falando isso do meu coração, para mim, porque eu acho que nós precisamos ter convicção. Ter convicção. Então eu estou falando de coração isso. Desculpa se alguém está... Eu acho que não, porque vocês conhecem isso. Vocês são de Deus. E eu estou falando de coração. Deus está pedindo a nossa fidelidade a Ele, na guarda dos mandamentos. Também tem outras coisas? Tem, mas os mandamentos estão em evidência. Irmão Flores, pode ser. Pastor, interessante quando leu Efésios, ali a ação do Espírito Santo selando. Só pelo poder do Espírito Santo nós poderemos guardar. Sozinho nós não guardaremos. Se nós não implorarmos de coração esse poder. Foi o que Jesus falou: peça e vai ser dado para vocês. Irmão Flores, muito certo. Mas eu só diria 2 coisas, 2 detalhes. Problema. Primeiro, a pessoa pode guardar a lei sem o Espírito Santo? Pode dizer que tem o Espírito Santo sem procurar obedecer a Deus? 2 coisas estão juntas. 2 coisas estão o quê? Em harmonia, estão juntas. Eu me refiro pelo nosso poder, sozinho nós jamais temos condição de guardar. Sem dúvida, é o que Jesus disse: sem mim Nada podemos. não está claro. Alguma dúvida até aqui? Podemos caminhar mais? Ó, se tiver, pode contribuir. Vocês aí mais experientes, viu?
tem mais tempo de conhecimento aí, pode falar também. Pastor Walter, meu colega aí, de teologia, tem alguma contribuição? Tá tudo certo? Vamos para frente? Muito bem. Vamos agora para a próxima pergunta? Então, o Santo Sábado. Aqui, a lei de Deus. E o que Satanás fez com esse dia de guarda? Qualquer dia serve para Deus. Para Deus qualquer coisa serve? Não, nunca foi assim. Se Deus pediu para Noé, entra a arca e faça faça a arca. O que aconteceu? Noé prontamente pegou o martelo lá e foi trabalhar, foi ação. Abraão pega seu filho e sobe para o monte. O que Abraão fez? Se Deus falou, eu sei que é Deus falando, está escrito, hoje está escrito, né? Mas naquele tempo eu ouvi e eu vou obedecer. A obediência. Então, agora, isso requer o quê? Mudança de vida. E às vezes você tem uma carrada de coisa para mudar. E você olha para você e fala assim, Deus, eu não consigo mesmo. Foi igual aconteceu com um cidadão que fumava igual uma Maria Fumaça, só saia fumaça fumando. Aí um dia ele tomou a decisão, eu quero deixar o cigarro, quero seguir uma vida diferente. E ele fez o quê? Ele não deixou o cigarro, pegou a carteira e amassou e jogou no lixo. Mas não demorou muito, comprou outra. Aí ele falou, vou fazer uma promessa aqui. Se eu fumar, eu quero que Deus arranque o meu braço. Deus arranque o braço dele. Mas eu quero. Aí pegou e jogou fora o cigarro e ficou firme ali. Mas chegou uma hora, Deus me perdoa, mas eu vou fumar o cigarro, não aguento. Vou fumar o cigarro. Aí ele fez outra promessa mais radical. Não, se é realmente eu fumar, olha, que Deus, o Senhor pode arrancar meus 2 braços. Com certeza, porque agora dá certo, eu não vou conseguir. E aí chegou outra decepção. Ainda bem que Deus foi misericordioso. Ele voltou a fumar. Aí teve outro, mas finalmente ele falou, sabe da coisa? Vou conversar com Deus. Deus, eu não consigo. Tenha misericórdia de mim. Me ajude, Senhor. Me ajude nessa decisão. E só assim, com o auxílio de Deus, como nós falamos ali, irmão Flores, sem mim, sem Jesus, nada podemos fazer. Nada podemos fazer. E aí, voltando aqui, sobre o Santo Sábado. O Santo Sábado nós vemos como sendo um selo de Deus. Por quê? O sábado tem algumas características de um selo. Quais são elas? O nome do proprietário. O selo tem o nome da jurisdição do proprietário. Tem também, o que mais? O território de atuação. Paraná, Brasil. O que mais? Território. A geografia. Quem é a pessoa? E o que ele fez. O que ele fez? Será que o sábado preenche esses itens? Vamos lá. O 4º mandamento que fala do sábado diz quem criou o mundo todo. Fala quem é o dono do mundo. Porque em 6 dias fez o Senhor. Então fala a jurisdição, o território onde é que alcança? Céus e terra. Céus e terra. Esse mandamento fala. E o que mais? O nome. Lá fala que foi Deus. Lá fala que quem criou todas as coisas foi Deus. Foi Deus. Lá fala também. O 4º mandamento fala. Então esse mandamento preenche essas características. Acontece que na Espanha e em outros países eu já ouvi falando que eles estão tentando relacionar o dia da família com o domingo. Já ouviram falar isso? Já ouviram? Vocês já ouviram? Eu também já ouvi.
Sabe o que acontece? Eu pego a Bíblia, abro lá em Levítico 19. Abre lá em Levítico 19, verso 3. Na minha diz assim: cada um respeitará a sua mãe e seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aí relaciona a família ao domingo ou sábado? Ao sábado. Cada um respeita seu pai, sua mãe, ou seja, a família, tendo respeito, e guarda o sábado. Não sei por que ele falou isso. Eu acho que o autor ali escreveu isso aí porque sabia que nos últimos dias apareceria gente relacionando o dia, a família com o domingo, que não é, que é o falso. Exatamente, a besta que surgiu da terra. É a besta que surgiu da terra. Exatamente. Vamos para frente aqui. Pergunta. Vamos mais rápido aqui só. Como seria a atuação da besta com relação à lei de Deus? Daniel já profetizou, Daniel 7:25. A relação da besta com a lei de Deus. Ela gosta da lei de Deus, né? Longe dela. Olha o que ela fez. Aqui o profeta está dizendo que apareceria um poder na terra que faria o quê? Proferiria palavras contra o Altíssimo, magoaria o santo do Altíssimo e cuidaria em mudar os tempos e as leis. Olha só, o que significa magoar o santo do Altíssimo? Você não acha que pegar uma imagem ali e colocar na mesa para ser adorado e chamar todo mundo, gente, venha adorar? Isso não é magoar a Deus? Sim. Não é transformar Deus num pedacinho de pedra, de barro? Sim. Não é isto? Eu conversei com o seu Pedro. O seu Pedro é um senhor lá onde eu fui pastor. E ele um dia disse para mim: pastor, eu passei a guardar o segundo mandamento, porque um dia eu estava carregando a santa que eu tanto amava, e ela caiu, e quando ela caiu no chão, estava cheio de areia dentro. Nossa. Eu falei assim: isso não é objeto, isso não é ser humano, como é que eu vou adorar esse negócio cheio de areia? Isso aí é coisa de adoração? Aí ele relacionou o segundo mandamento com o Salmo 115, verso 4 a 8, onde diz ali que tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem olhos, mas não vê, né? E tudo mais, tem garganta, mas não... Aí torna semelhante a eles os que assim o fazem e os adoram. O que eu vou fazer com meus ídolos lá então? Aí o outro irmão, o irmão Idalino, olha, estou só citando o nome porque é bem distante daqui, está bem distante, é o nome que eu estou só citando assim, mas o irmão Idalino começou a estudar a Bíblia. Foi muito legal, ele e a família, os filhos. E chegou um dia, por que ele foi estudar a Bíblia? Porque ele conseguiu encontrar no meio de um lixo um CD que fala sobre o grande conflito. E ele se empolgou, escutou e ficou tão empolgado e começou a estudar a Bíblia. E quando chegaram os adventistas para estudar com ele, ele ficou empolgado, querendo saber mais. E aí estava na casa dele um altar, uma grande santa lá no altar. Aí chegou o dia que ele ouviu esse estudo. Ele começou a roer o osso, assim para lá, o osso do dente, né? Para lá e para cá, o que eu faço? Não é possível isso. Finalmente ele começou a entender que realmente Deus quer uma adoração, que Ele seja adorado e não objetos. Aí ele perguntou: o que vou fazer com isso então? O nosso amado irmão disse assim: põe aqui no meu carro, eu vou dar um jeito. Aí ele consumiu com aquele objeto que estava sendo o objeto que estava sendo adorado. Queridos irmãos, nós chegaremos um tempo que nós temos que, e esse tempo é agora, nós estamos chegando a hora, e temos que adorar a Deus, e esse poder que apareceria, que é a Roma, que nós estamos dando, é a besta que veio da terra, é a besta que veio do mar, e aqui, palavras contra o Altíssimo, magoar o santo do Altíssimo. Outra coisa, você tem pecado? Então faz favor, vamos naquela sala, vai naquela sala ali, que lá está o santo padre lá, e ele vai te perdoar pecado.
E daí você vai lá e, ó, padre, não sei o que, não sei o que, não sei o que, você está perdoado, sei lá o que falar. Perdoado. Isso aí não ofende Jesus, não. Não é Jesus que tem que estar entrando em ação. Então é uma ofensa. Estou dizendo assim, aqui são pontos que a gente precisa avaliar, estamos analisando, né? Então esse poder, qual seria a atuação? Cuidaria em mudar os tempos e a lei. E quando é que a lei foi mudada? Ah, pastor, mas a lei não foi mudada pela igreja. Não, a lei não foi mudada pela igreja, foi mudada pelo Império Constantino, em 321, dia 7 de março. 7 de março de 321, ele mudou a lei. Mas em 325, no concílio de Nicéia, o sínodo, os bispos reunidos, aprovaram a lei de Constantino para a igreja. E aí a igreja passou a seguir a lei que Constantino havia instituído. Próximo. Onde será aplicada a marca da besta? Pode passar mais um? Na testa? Eu não vou ler porque já foi mencionado bastante. Vai ser aonde? Na mão direita. Na mão direita, representando a ação. Você, a mão, através da mão, é o trabalho, as suas atividades, você está aceitando, e também na fronte, que é a sua decisão. Você decide e você pratica. Então essa prática vai existir. E aí é muito importante, porque a marca da besta não vai ser só por conhecimento. Ah, eu não conheço. É porque você, por ação sua, por iniciativa, por conveniência, a pessoa vai decidir seguir ter essa marca. Não, eu prefiro, não quero incômodo não. O negócio está ruim, mas se eu for para lá vai ser pior, então não analisa o aspecto espiritual e doutrinário da Bíblia sobre isso. Próximo lá. O que acontecerá com aqueles que receberem a marca da besta em sua fronte e na mão? Ah, vai comer pizza tudo a vida inteira. Será que é isso? Pode ir pro próximo. Cadê onde está a resposta? Ah, sim. O que acontecerá com aqueles que receberem a marca da besta na fronte e na mão? Pertencerão aos salvos, 144 mil? Serão sacerdotes de Deus? Não. O que vai ter? Olha, meus irmãos, desculpa, mas o Apocalipse é forte, né? Vocês estão vendo. E sabe o que eu vejo aí ainda? Eu vejo o seguinte, que a oferta de salvação que oferece no Apocalipse não tem igual. Muito clara e profunda. Só que Deus não deixa ninguém em cima do muro. Ele propõe e depois ele fala: quem não quer, se quer, os vencedores receberão, estarão com Cristo, reinarão com Cristo. Tal, muita bênção. Vencedores sofrerão punições, sanções, né? Massacre até, mas eles serão triunfantes no final. Amém. Eles serão triunfantes. E se não quiserem, os que não quiserem, sofrerão, beberão do vinho da ira, da cólera de Deus sem mistura. O texto é completo assim, né? Dá destaque, ó. Receberão o cálice do vinho da ira de Deus sem mistura. Muito forte. Pois bem, terminando aí, vamos para frente. Vixe, nossa, eu atrasei hoje. Quem se levantará em defesa do povo de Deus quando eles forem duramente perseguidos? Povo de Deus? Miguel, Olha só, eu gosto desse texto. Rapidinho. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de bonança, angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achar escrito aonde? No livro da vida. Nossa, meus irmãos, olha que coisa. Então, uma coisa é certa: vem chumbo grosso aí? Vem chumbo grosso para os filhos de Deus? Vem. Mas, como diz o texto, vem chumbo grosso porque fala o texto. O que o texto fala? Haverá tempo de angústia como nunca houve desde que houve nação. Já teve tempo difícil na terra? Muitos tempos. Nunca houve. Mas toda vez que vai enfrentar Satanás,
vem Miguel, é o nome de guerra de Cristo. Alguns dizem que é o Espírito Santo, outros dizem que é um anjo, tem interpretação diferente. Nós cremos pelo indicativo bíblico que Miguel é Jesus que vai levantar, como levantou no passado, venceu Satanás, venceu na cruz. Satanás, uma pergunta: Jesus venceu inteiramente Satanás na cruz? Sim. Sim, venceu. Sim ou não? Sim. Que boa resposta de vocês. Tem movimento que diz que Jesus não obteve vitória completa na cruz. Terá que vencer na vida dos santos dos últimos dias. Será que Jesus vai depender dos santos para poder ser vitorioso? Quando ele disse lá em São João 18, 30 ou 19, 30, 19, quando diz: Pai, está consumado. Todo o plano foi perfeitamente desenhado e resolvido, concluído. Do plano de Deus terminado, não tem mais nada a ser feito, tudo está pronto. Decisão unicamente para ir para lá é a nossa, e é andar com Cristo, segui-lo e obedecer. Pergunta seguinte: olha só, qual a promessa de Jesus para os seus seguidores fiéis? Para os fiéis, qual a promessa? Não se turbe vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Palavra bonita, né? Voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, precisa promessa melhor? Não podemos dormir tranquilos, sossegados e confiantes nesse Deus? Amém. Deus abençoe. Próxima pergunta, acabou? São 10. Qual deve ser a atitude do verdadeiro cristão então? Atos 5:29. É isso mesmo? É isso mesmo? Você crê? Mas importa obedecer a Deus, aos homens. Meus irmãos, ficamos assim, terminamos aqui. Há um apelo aqui. Entendi que a besta que surge da terra simboliza os Estados Unidos, o qual dará apoio à primeira besta por meio do seu poder e influência. Eu me comprometo a obedecer a Deus, mesmo quando os homens pedirem ou me forçarem a fazer o contrário. Você promete? Sim. É esse o seu desejo? Que Deus abençoe. Deus abençoe. Agora eu digo o seguinte: eu lembro que uma vez, não sei se eu já citei essa história aqui, era um soldado americano, casou com a moça japonesa. E aconteceu naquela época a guerra entre os japoneses e os americanos, Estados Unidos. Imagina de que lado o rapaz ficou. De que lado você ficaria? Você ficaria do lado do seu país ou do lado do adversário que a sua esposa faz parte daquele país? De que lado você ficaria? Sério que eu estou pensando, ele ficou do lado dos Estados Unidos. Olha, a irmã disse do lado sabe de que lado ele ficou? Ele fez o seguinte: eu tenho minha esposa que é japonesa, e eu sou daqui dos Estados Unidos. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar o casaco americano e a calça representando os japoneses, e vou sair de cena do campo de batalha e vou ficar na montanha presenciando o espetáculo. Que legal, ideia. Acontece que não demorou muito, a história diz que ele recebeu chumbo dos dois lados. Morreu mais fácil. Ele ficou em cima do muro. Ficou em cima do muro e morreu mais rápido. Deus não deixa ninguém em cima do muro, nem quer que fique. Nesse sentido. E então, qual é a lição? Qual é a lição? Não ficar em cima. Não ficar em cima do muro. Nós temos uma decisão a fazer a cada dia.
que a sua decisão seja firme ao lado do nosso Deus. Só para complementar esse do muro aí, dizem que o muro está no terreno do diabo. O problema é esse, né? É verdade. O ficar em cima do muro simbolicamente representa o quê? O quê? Não decidir, Neutralidade. conveniência própria, neutralidade, etc. Mas, louvado seja Deus por mais essa noite. Deus ilumine os caminhos. As dúvidas de alguns ajudam muitas vezes a todos, né? É muito importante. Ok, então, pastor. Por ver suas flores, vamos falar com nosso Deus? Oremos? Pai querido, Senhor, mais uma vez, Pai, te agradecemos por esse estudo, onde nós aprendemos, Pai, que existem dois caminhos, mas o Senhor, Pai, através da sua palavra, nos indica, Pai, qual é o caminho a seguir. Amém. Que o Teu Santo Espírito, Pai, selado em nosso coração, nos direcione, Pai, para fazermos a sua vontade e seguir aquilo que o Senhor nos orientou e aquilo que o Senhor nos deixou. Amém. Que na hora de tomarmos uma decisão, que nós possamos tomar uma decisão ao seu lado e que o Espírito Santo, Pai, continue nos guiando até aquele tão grande e sonhado dia ao qual nós estaremos aí contigo. Amém. Continue nos colocando além em nosso coração e que nós possamos, Pai, viver de acordo com a sua vontade. Amém. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos e Deus cuide de cada um de vocês.